recebemos sempre as bênçãos de Deus e que por seus caminhos todos sejam sempre monitorados pela espiritualidade benfeitora. O tema de hoje, como vivenciar a perda de um ente querido, é o que a gente vive neste dia de finados. Um texto inicial de Delson Fogaça dos Passos. Hoje, infelizmente, é uma das datas em que nos mostramos mais calados, mas na nossa, sem muito falar, momentos onde nos lembramos de pessoas que foram importantes para a nossa vida, familiares, amigos, conhecidos ou nem tão conhecidos. Pessoas com quem passamos pouco tempo juntos, que disseram que já voltariam e nunca mais apareceram. Aqueles também que não tivemos o prazer de conhecer e que ficamos tristes em chegar tarde e não ter a oportunidade de conhecer e conviver, mas que serão lembrados eternamente. É o destino ao qual ninguém pode escapar, mas não chore por quem já está junto a Deus. Pense nos momentos felizes e em Deus por deixar essa pessoa viver em sua vida. Então, senhoras e senhores, aqui na PEAC nesta tarde, nós precisamos respeitar o ser que está se desligando da matéria. Quem morreu recentemente, mas o espírito está ali. No momento que prepara para desligar o corpo material, precisa o ente querido de harmonia, paz e boa vibração, com orações e não com comentários impróprios e sem conotação com a verdade do momento. Isso é um lembrete, porque às vezes num evento como um funeral, o pessoal vai lá, começa a fazer fofoca, começa a conversar, falar de futebol, de política, uma série de coisas. Eu acho que o respeito ao ser humano é uma coisa cativante. Até porque a gente sabe que todos vão passar por esse processo, que é um processo de refazimento dentro do conteúdo evolutivo para cada pessoa, porque a morte é o esgotamento de um corpo físico perecível, no entanto é o reforço, porque a migração do principal corpo, que é o corpo espiritual. Lá em Porto Alegre, foi dito, certa vez, aqui comentado aquilo que Mário Quintana, o poeta, pediu e que foi feito para ele. Depois que ele desencarnou, então algumas pessoas viram e comentaram. O túmulo de Mário Quintana, poeta gaúcho lá de Porto Alegre, estava escrito no túmulo. Lá no seu túmulo, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Estava escrito. O poeta recomendou e pediu que assim colocasse em seu túmulo. A gente não está lá. Hoje pela manhã eu refletia que, afinal de contas, eu tive o privilégio, não é qualquer uma, que tem 2 pais e 2 mães. Eu perdi o meu pai com 3 anos e fiquei só com o pai. Eu tinha 12, mas fiquei com 2 mães. Entenda-se, a minha mãe e meu pai desencarnou, eu fui morar com os meus avós. E eles não estão aqui, eles estão lá na região serrana. E há algum tempo eu ia lá. Mas está sujeito numa dessa eu ir lá no cemitério e eles vêm para cá. Porque eles não estão lá. Eles estão em volta. Talvez próximos, talvez longe daqui. E todos são assim. Então, é não lamentar a não ida ao cemitério. É orar, é silenciar, é respeitar esse dia, até porque, se não é perceptível aos nossos olhos para ver ou ouvidos para ouvir, mas a gente sabe, na crescente da evolução dentro da doutrina espírita, que os nossos entes queridos estão conosco, de alguma forma, em algum momento. Do educador e filósofo Mário Sérgio Cortella. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida, não é mesmo? Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo.
E tem gente que não faz falta nenhuma. Enquanto alguém tiver contigo na memória, no coração, na recordação, e recordar é fazer passar de novo pelo coração, daí você continua vivo. A fama passa, você comunica, presta o teu trabalho, o talento, a tua voz, e quando para, uma semana depois, foi embora e está esquecido. A fama passa, portanto, e a importância fica, e só tem um jeito de ficar, é ser importante. E essa importância é construída onde você está, na família, no governo, na iniciativa privada, na escola. Uma pessoa importante, senhoras e senhores, é aquela que fica nos outros. Alguém que importa, e quem se torna importante é quem vai para dentro do seu interior. Que a gente reflita sempre isso, que as pessoas não vão embora quando a gente tem sentimento, quando a gente tem saudade, e quando a gente, em algumas atitudes, a gente diz: eu vou fazer assim porque mamãe fazia desse jeito, papai também fazia desse jeito, o meu marido, a minha mulher, minha esposa, o meu filho tal fazia assim. E fazer, procurar essa assimilação, isso é uma justa homenagem. Que todos os que partiram e foram de volta à pátria espiritual tenham feito coisas valiosas em suas vidas. E para os demais do dia a dia, na passagem aqui por este planeta Terra. Assim, pensar é também lembrar, senhoras e senhores, e destacar a data de hoje, finados, pela saudade daqueles que nos deixaram. 2 de novembro é, portanto, dedicado a homenagear aqueles que não estão mais entre nós fisicamente. Aos estudiosos da doutrina espírita é um dia comum, uma vez que compreende que as homenagens aos entes queridos podem ser prestadas a qualquer momento e em qualquer lugar. A diferença entre o dia de finados e os demais dias é que no finados mais pessoas chamam os espíritos pelos pensamentos. É que exatamente um dia que se para pensar no ente querido, se para pensar. Então a gente às vezes tem que trabalhar muito bem isso. Ninguém é proibido o livre-arbítrio, se vai, se passeia, se anda, se viaja, mas que se dê nesse dia um momento de reflexão sobre a data marcante aos nossos entes queridos. E para o Espiritismo, a postura que devemos adotar em homenagem aos nossos antepassados é a mesma de um respeito para qualquer pessoa encarnada. Preces e pensamentos de carinho são muito válidos para os entes que já não estão fisicamente entre nós. A literatura espírita tem um vasto e rico material sobre o que acontece depois da morte. Então, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação de Allan Kardec, e tão principalmente esclarecedora com dúvidas, perguntas e respostas em 1018 formulações do Livro dos Espíritos. E a gente vai lendo, vai estudando e vai percebendo que é possível entender por que passamos por aqui, por que também temos esta perda, que é uma perda física. Nosso lar do espírito de André Luiz, através do médico Chico Xavier, diz: após uma doença, o médico André Luiz desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. Ele é levado à colônia espiritual Nosso Lar, um lugar que nunca imaginou existir e que, ao mesmo tempo, é tão semelhante à Terra. É nesta região de cura, aprendizado e constante trânsito que André Luiz passa a entender que existe uma realidade à nossa espera após a morte. Uma nova forma de viver que representa apenas o início da jornada. André Luiz, um médico brasileiro, que foi para o outro plano, aqui de uma vida complicada, ele mesmo assumiu isso, uma vida difícil, desregrada, e quando chega, a partir do momento que chega no nosso lar, ele começa a desencadear uma comunicação, e é hoje um dos principais comunicadores do outro plano, do plano espiritual, tanto que é referencial, ditador das maiores obras em número e mais importantes de Chico Xavier. E a vida continua,
Espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que diz: é apresentado as histórias de Ernesto e Evelina, adoentados que se conhecem às vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco. Ele, um livre pensador maduro, era uma jovem e fervorosa esposa católica. Logo, ambos descobrirão que a enfermidade que compartilha apenas o início de uma incrível trajetória de amor, de amizade, de esperança e fé, rumo ao progresso e à realização espiritual. Então são apenas conceitos que a gente coloca para que a gente possa alimentar sempre essa ideia de que estamos aqui de passagem e fisicamente ficamos, espiritualmente nós vamos prosseguir a viagem. A crise da morte, através de Ernesto Bozano. A vida continua além do túmulo. Nesta obra, o autor analisa, compara e comenta os testemunhos vindos do mundo espiritual. Ele traz orientações sobre os objetivos da existência física, as bases da moral e dos deveres do homem na decisão de seu futuro. E também tem aqui um depoimento de um dos mais importantes instrutores da doutrina espírita, um pouco abaixo do que foi Allan Kardec, Camille Flammarion, mas também muito bom, notável, de excelente leitura, que foi Deus, quando diz na sua obra O Além e a Sobrevivência do Ser. O que acontece com aqueles que nos deixam por meio da morte? É embasado por investigações e experiências de cientistas renomados. O autor busca comprovar a continuação da existência do espírito após a morte. A obra contém relatos de espíritos comprovados por procedimentos científicos e experimentais. Finados, portanto, senhoras e senhores, é uma tradição mundial, cuja origem se perde na noite dos tempos e que revela a intuição do homem sobre a imortalidade da alma. Finado do verbo finar, o indivíduo que morreu findou. Meu avô, por exemplo, não dizia o falecido, dizia o finado tal. Finado do papai, finado da mamãe. Demorei para entender. Um dia eu entendi que ele queria dizer falecido, né? E dos antigos, finado papai, finado tio João, falecido, finado, enfim. Finados é uma cultura adotada por quase todas as religiões. Esteve inicialmente muito ligado à antiguidade, aos cultos agrários e também à fertilidade. Acreditava-se que os mortos, como as sementes, eram enterrados com vistas à ressurreição. Em vista disso, o primitivo dia de finados era festejado com banquetes e orgias perto dos túmulos, costume disseminado em várias civilizações passadas. Terrível homenagem, puxa vida, a pessoa morria e fazia festa. Incrível, tá na história. Somente no final do século X é que foi oficializado pela Igreja de Roma o culto dos mortos com o nome de finados, destinado precisamente aos espíritos que estariam no purgatório. Seria umbral, né? Para o Espiritismo, este é um dia como qualquer outro, uma vez que a ida ao cemitério é a representação exterior de um fato íntimo. As pessoas que visitam o túmulo manifestam por esse costume que pensam no espírito ausente, embora muitas o façam apenas para se desincumbir de mais uma obrigação social no calendário humano. Para homenagear este ente querido que partiu antes de nós, não é preciso necessariamente ir ao cemitério, como falei aqui no início. Via de regra, repleto de túmulos caídos, tétricos, comidos, porque lá repousa apenas o envoltório do espírito. O que sensibiliza o espírito não é propriamente a visita à sepultura, mas a lembrança fraterna e a prece sincera daquele que ficou na terra, o que pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar. Senhoras e senhores, o que mais sensibiliza não é a homenagem no dia do finados, para ir lá no cemitério, rezar, chorar, reclamar e pedir até força espiritual por pai ou para mãe. O que mais sensibiliza é numa hora de conversa dizer: minha mãe fazia assim, meu pai pedia desse jeito, eu vou fazer um negócio e meu papai e meu avô me instruíram dessa forma. Eles estarão ali
para orientar. E os filhos amados, netos, bisnetos, estarão presentes para homenageá-los, porque há uma troca, embora imperceptível aos nossos olhos e também aos nossos ouvidos. Por isso, o dia de finados não é mais importante para os desencarnados do que outros dias. A diferença entre o dia de finados e os demais dias é que naquele mais pessoas chamam os espíritos em pensamento. É uma dedicação. O espírito que atingiu um determinado grau de perfeição, despojado, que se encontra das vaidades terrenas, compreende a inutilidade dos funerais pomposos, que servem mais aos que ficam do que aos que partiram. Então a gente deve ter essa compreensão de luz, de encantamento, de oração, para que eles estejam bem e estejam trabalhando, porque há uma frase que diz, e principalmente nas redes sociais, Facebook, volta e meia, a gente olha lá e fulano se encarnou, morreu, né? Descanse em paz. Não vai descansar. O espírito não descansa. O espírito está em atividade. Ele tem no começo, ao chegar lá, depois de sair daqui, um despertar. Ele fica meio agoniado, não está acreditando que aconteceu. Mas depois ele vai se enturmar. Ele vai estudar e ele vai trabalhar. Mas trabalhar com muito mais fluidez, com muito mais interesse, porque ele está voltando à sua pátria de origem, aquela que nós não lembramos, mas que vamos relembrar no nosso reencontro lá. A morte não é nada. Quem disse? Um dos mais importantes estudiosos do cristianismo e da história, um dos homens mais inteligentes que passou por aqui. Temos muitos: Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Mahatma Gandhi. Nós temos muito. Mas eu vou citar este, o que falou sobre a morte não é nada. Santo Agostinho. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sempre. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vidas e das suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Que a gente possa mensurar essas palavras e ter confiança em dias melhores e trazer para o nosso dia a dia o exemplo daqueles queridos e queridas que partiram e que nos fazem, em alguns momentos, muita falta. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho, ali do outro lado, eles estão. Dei um nome que vocês sempre me deram, fale comigo como vocês sempre fizeram. Não é todo, não. Ser mamãe, como é que eu faço? Papai me dê força. Não é. Para quem acredita e confia na espiritualidade. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. É achar as coisas engraçadas, que não é pejorativo e não menospreza ninguém, mas que é uma manifestação espontânea de amor, de recordação e de elevação, de saudade. A vida significa tudo que ela sempre significou.
Quando diz Santo Agostinho, o fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Que coisa impressionante. Você que ficou aí, siga em frente, a vida continua linda e bela, como sempre foi. Que a gente mantenha sempre esta confiança. Muitas vezes, senhoras e senhores, o Espírito assiste ao seu próprio velório, não sendo raro as decepções que experimenta, ao se defrontar com alguns visitantes falando mal do vestido, contando piadas ou em conversas sobre negócios regadas à bebida alcoólica, sem qualquer respeito pela memória dos recém-desencarnados. Eu falei aqui no início, aquele que parte precisa de respeito, precisa de oração, e que muita responsabilidade deve ter na pessoa que vai no velório. Ele tem uma história, tem uma passagem, ele está mudando de estação, precisa ser respeitado. Uma prece sincera, pensamento simples e bondoso, interessado aos ausentes que partiram, vale mais do que 1000 coroas de flores e solenidades fúnebres. Que a gente tenha sempre esse coração voltado no dia a dia para lembrar daqueles que partiram. Não nos esqueçamos de que mais importante não é o comportamento nosso na hora da desencarnação de um ente querido, ou no momento da nossa própria morte física, mas sobretudo a conduta que devemos ter durante toda a nossa existência física, pois que eles, sendo espíritos imortais, nossa vida é uma constante preparação para a morte, razão pela qual é preciso viver bem para morrer bem. Que a gente cumpra esse estágio, que a gente aproveite o despertar da espiritualidade, à luz da doutrina espírita, e se fortaleça, entendendo que é a vida, e que podemos encontrar uma luz brilhante no outro caminho que nos espera. Dos que partiram vêm sempre as melhores lembranças, porque os que partiram estão sempre com a gente, porque vamos sempre lembrar um doce que a mãe fazia, do conselho do pai, das historinhas dos avós, de um conselho ou de uma advertência dos vizinhos, dos amigos, que estenderam a mão no momento difícil, enfim, dos companheiros de jornada. São eternos e estão sempre vivos nas nossas lembranças e nas nossas emoções. Portanto, senhoras e senhores, que a gente reflita e saúde sempre aqueles que partiram e que nos deixaram, mas apenas fisicamente, porque eles continuam interagindo no nosso dia a dia do ponto de vista espiritual. Trago aqui também algumas reflexões a respeito desta data, finados. Pensamento do jesuíta e teólogo francês Talleyrand de Chardin. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, mais incrível aqui não é ser espiritual, é ser material. Porque o perecível é aquele que é rápido, efêmero, é o material. Aquele que migra, que vem de jornadas futuras e vai para jornadas, que vem de jornadas passadas e vai para jornadas futuras, esse é o ser do corpo espiritual. Confúcio tem um pensamento, e esse pensamento foi incrível, porque em pesquisa eu não encontrei esse pensamento, mas é de Confúcio, e eu queria moldar como é feito esse pensamento, mas é uma coisa significativa, foi um dos despertar da espiritualidade que eu tive. Confúcio disse: quando você nasceu, todos sorriam e você chorava. Faça de tudo melhor desta tua vida, para que no dia da tua morte, quando todos chorarem, você sorria. É lindo? Impressionante. E será assim. Confiança, oração. A leitura do Evangelho,
a mensagem de Jesus Cristo, o principal médium e o principal arquiteto destas palavras, e que depois permitiu a Kardec a codificação desta linda doutrina. Mas tem também vários que as religiões não podem disputar e questionar de quem é quem, mas ele é muito da doutrina espírita, assim. Francisco de Assis: a vida é como o sol que nasce e se põe, obediente e determinado no espaço do tempo, para tornar a renascer, porque tudo viveu, vive e viverá sempre. E o mais importante dramaturgo inglês, William Shakespeare, disse: plante o seu jardim, decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém traga flores. E você aprende que realmente pode suportar que você é forte e que pode ir muito longe depois de pensar que não pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Então a vida é significativa, segundo Shakespeare, e a gente tem que entender e agradecer a Deus pela oportunidade desta passagem por aqui. E não ficar lamentando as perdas físicas ocorridas. Mas a principal dessas frases é aquela que está no túmulo de Kardec, em Paris, próximo à cidade, por sua cidade natal, no túmulo de Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A gente vem de vidas passadas, passa por aqui e vai embora. Que a gente tenha essa maturidade de diminuir constantemente o valor da matéria e aumentar o fluxo do valor espiritual. Que a gente tenha esse despertar. Duas músicas revelam a criatividade dos compositores em alguns momentos que a espiritualidade chega e dita. Da banda Titãs, aquela música para dizer adeus. Não dá para imaginar quando é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Nós não dizemos jamais. A gente vai se reencontrar. Em algum momento há este reencontro. Não é uma despedida. Para quem parte, é um até breve. Em determinado momento, há mais ou menos 23, 24 anos atrás, não tenho a data precisa, teve um acidente com um pequeno avião no Rio de Janeiro. Era uma manhã de domingo e a banda carioca Paralamas do Sucesso perdeu a esposa de Herbert Viana. Herbert Viana, guitarrista e vocalista, o principal da banda. E numa noite, Herbert Viana escreveu uma música que é muito linda. Ó lua de cosmos no céu estampada, permita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Quem assistiu um dia tive a oportunidade de ver Paralamas do Sucesso e aquele gigante de forças que é Herbert Viana, cantando e tocando a sua guitarra numa cadeira de rodas, que lembre dessa mensagem deixada por Herbert Viana na banda Paralamas do Sucesso. Ó lua de cosmos no céu estampada, permita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Que linda homenagem à esposa que partiu naquele acidente e deixou o marido, grande guitarrista e vocalista, numa cadeira de rodas. E a vida segue. Senhoras e senhores, encaminhando o final dessa exposição,
3 conceitos. Luci Dias Ramos falou do além do infinito. Partirei como pássaro alcançando a amplidão, voyajando sempre cada vez mais alto, muito além do que é tangível e podemos contemplar, sentindo em meu ser a paz inefável, sinalizando que devo partir, buscar muito além desta dimensão a luz das estrelas. Deixarei na estrada por onde andei sinais das pegadas, marcas indeléveis de minha presença na vida, retratando meus gestos, meus sentimentos e o que realmente eu sou. Sei que um dia voltarei no alvorecer de um novo tempo, buscando novos rumos, vestindo novas roupagens. Falarei novamente da lei divina, sábia e justa. Cantarei as belezas do amor, da vida, da esperança e da fé, na felicidade intraduzível do renascer. Reencontrarei os que amo e juntos prosseguiremos nas vidas sucessivas. O recomeço de um novo ciclo da linha da evolução. Nada acaba. Tudo promove no futuro um reencontro. De Vinícius de Moraes, grande poetinha. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? Em algum lugar eles estão. Em algum jardim eles nos apagam, nos esperam. Em algum momento imperceptível aos nossos olhos, eles podem chegar, nos acalentar, sorrir e nos ver. Tenham confiança. Antônio Superi, do Pequeno Príncipe, disse: quando sentir saudades à noite, olhem para o céu, que lá eu estarei. Como a minha casa é pequena, a minha estrela será qualquer uma das estrelas, e morando em uma delas, eu estarei sorrindo para você. Muito obrigado, muita paz. Sempre que eu falo, eu me estendo, eu fico mais forte, porque eu me emociono, eu sinto que eles estão aqui, eles estão aí. Vamos ter fé, esperança, e a vida será feliz para todos.